Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua proteção, por intermédio dos seus emissários, os espíritos bons. Notadamente, as entidades espirituais que abrilhantam o recinto dessa casa, dessa nobre instituição. Gostaria de cumprimentar nossas amigas aqui da mesa, Vanderly, Bernadette Oliveira Santana, em nome de quem eu saúdo o corpo de trabalhadores dessa instituição abençoada. Afirma o espírito André Luiz, numa outra obra que faz parte dessa coletânea que compõe a coleção da vida no mundo espiritual e cujo título desse tema tem a ver com um capítulo da obra Ação e Reação, que nos serve de referência, de fundamento, mas em uma obra anterior a essa, No Mundo Maior, capítulo 11, quando o instrutor dessa obra, Calderaro, faz uma explanação sobre a sexualidade humana, vai dizer, entre outras coisas, que a peste bubônica, que no século VI matou 50 milhões de pessoas, na Eurásia, Europa e Ásia, dizimou populações imensas, destruindo vidas e sentimentos familiares. Peste essa chamada peste de Justiniano, ficou como sendo um símbolo categórico das epidemias que a humanidade de vez em quando experimenta, que de vez em quando vivencia. O benfeitor espiritual, no entanto, conclui dizendo que essa cifra, esse número populacional dizimado por essa epidemia, é um número muito reduzido, comparado com as vidas que são ceifadas pelos desregramentos e pelos tormentos sexuais. E diz o benfeitor espiritual que por detrás, sem repetir necessariamente a tese absolutista do sexo de Sigmund Freud, por detrás de uma série de calamidades na área da saúde mental, dos transtornos de emoção e de comportamento, na área da saúde psiquiátrica, em que há quadros psíquicos que são desenvolvidos por conta de angústias da libido, conforme André Luiz coloca. Ao lado disso, temos um sem número de fatores que passam despercebido por nós, mesmo os especialistas de comportamento, e que tem na raiz, na gênese, um mau direcionamento, uma administração disfuncional, um controle mal exercido ou mal direcionado das funções sagradas da libido, das funções sagradas do sexo. Sexo que é um tema motivo de muita incompreensão, ora objeto de repressão e de condutas que sufocam a criatura humana nas suas necessidades naturais, ora objeto de liberação libertina e de desregramento que não tornam as criaturas felizes. Antes, pelo contrário, insatisfeitas, insaciáveis, pulando de fuga em fuga, sempre querendo mais, conforme afirma a mentora Joana de Ângeles em uma das suas obras, que a sexualidade sem afeto é como correr para a praia e beber água salgada, porque salobra, quanto mais bebe, mais sede se tem. Essa é o quadro, essa é a imagem que André Luiz vai escrever dizendo que por detrás disso, ainda assim, os crimes passionais, as violências domésticas, as violências por causa de ciúme, quase sempre filho da libido atormentada, as projeções na fama, no destaque social, na evidência,
E mesmo as guerras, muitas vezes, sem generalizar, têm por detrás conflitos sexuais mal direcionados. Herança animal da evolução, graças à qual a natureza, a providência, elaborou no instinto a sua sede primária fundamental, que facultou sensações para a fecundação, a procriação e a reprodução da espécie. À medida que o psiquismo evoluiu, alcançando as etapas do discernimento e da razão, a criatura começou a experimentar as sensações, mas também as emoções decorrentes do sexo. E os seus desdobramentos. A princípio, por impulso irracional, para depois, pelos processos de fecundação, o homem primitivo, que não conseguia raciocinar e nem entender como é que dentro dele mesmo gerava-se outro ser. O homem das cavernas, o homem primário, que se aproximava-se um dos outros pelos elos magnéticos do impulso meramente sensorial, meramente carnal, lentamente começa, mesmo que no desejo de posse, sentir que aquela carne que saiu da sua carne é sua, direcionando essa manifestação de sensação e de emoção agora para aquelas carnes que nascem da sua descendência, facultando os primórdios daquilo que mais tarde seria conhecido como sublimação da libido, em que o sexo abre espaço para outras emoções, não apenas genitais ou fixas apenas no aparelho sexual, na obsessão pelo orgasmo, mas a transcendência pelas emoções que faculta, pelo sentimento de ternura, de companheirismo, que a princípio em fases primárias desborda nas relações sexuais fortuitas, a poliandria, a poliginia, a poligamia, as experiências sexuais do matriarcado, do patriarcado, de sociedades mais primitivas onde o impulso sensorial predominava sobre o sentimento e o vínculo era frágil, apenas mantido pelo serviço da libido, dos instintos, lentamente. Esse impulso passa a ser organizado para a formação da sociedade como é. E a monogamia se constitui um grande progresso. Um progresso social, intelectual, emocional na humanidade. A verdade é que, ainda assim, nós vemos o sexo sendo origem de conflitos ou sendo consequência de outros conflitos para o serviço de corrupção, de fama e assim por diante. Quem não se recorda de personagens célebres como Cleópatra, a rainha do Egito, que seduziu os dois homens mais poderosos da sua época, Júlio César, na época do segundo triunvirato, tanto quanto Marco Antônio, e que mais tarde, com vínculo com Marco Antônio, vínculo sensorial, optaram ambos pelo suicídio. Quem não se recorda da figura emblemática de Dalila na Bíblia, que a soldo dos interesses dos filisteus, utilizava a sua libido e a sua arte de sedução para o poderio da guerra e para a batalha que envolvia aquela região da antiga Palestina. A Bíblia fala de mulheres como Esther, como Judite e outras mulheres que eram atormentadas e atormentadoras. Mais tarde, a rainha de Sabá, ou antes, a rainha de Sabá, que com seus encantos que provocavam apetite sexual e os fetiches com mulheres de pele negra por parte do rei Salomão, em que pese ele tinha um harém de 700 concubinas, envolvia-se periodicamente com ela. Na Casa Júlia do Império Romano, nós temos desde Júlio César já citado, que também tinha conflitos sexuais, segundo alguns historiadores, até Domício Nero,
cuja mãe Agripina, pelo trânsito sexual de sedução, com personalidades importantes da casa Júlia, conseguiu a coroa de imperador para o filho. E ele, matricida, que mais tarde mata a própria mãe, também vítima, segundo alguns, de esquizofrenia, segundo outros, portador de transtornos sexuais muito graves. Para não me referir a Calígula, o célebre imperador, que produzia orgias até com animais, na casa palaciana. Instrumento de poder, de guerra, de fama. O sexo, por exemplo, ficou notabilizado na personalidade sensual e símbolo sexual americana Marilyn Monroe, que após desencarnada volta e escreve, ou melhor, dá o depoimento para que Humberto de Campos Espírito escreva para o Chico Xavier, em uma das suas obras, dizendo que o meu fracasso nessa encarnação não foi exclusivamente como a mídia fala. Eu não sou suicida propriamente falando, porque eu não queria me matar. Mas os conflitos da minha ansiedade feminina, ela usa essa expressão, que não conseguia conciliar o sono, a liberdade que a minha época conferiu à mulher, que exagerou, ela, nas palavras dela, me permitiu me atormentar de tal forma que eu tomei uma Drágia, uma outra e um outro comprimido, e graças a isso, não conseguindo dormir, insisti em mais um comprimido e acabei desencarnando, mas sem a intenção de me suicidar. Fui arrancada do corpo como uma luva arrancada da mão. Não tinha intenção essa mulher, que se envolveu com um intelectual, que se envolveu com um astro de esporte, que se envolveu com um homem que era obcecado por ela e que depois de morta ele continuava visitando o seu túmulo todo ano, até a sua morte em idade avançada, porque idolatrava ela, e ela trocava de parceiros, recorrentemente, insatisfeita, segundo a mídia da época, e quando ele desencarnou, estava mantendo um relacionamento clandestino com uma das pessoas mais importantes do século XX. E assim nós vemos o sexo tomando conta, sobretudo, dessas personagens, que são invejadas, ambicionadas, que são a referência de beleza, de desejo, de sensualidade, quase sempre são atormentadas, pensando em suicídio. Ou utilizando drogas químicas porque o corpo já se cansou, mas a mente não. A mente continua viciada, embora o corpo já não consiga responder aos impulsos da mente, que são infinitos. E para a mente não tem limite. Alguns se suicidaram. Quem não se recorda, por exemplo, de Humphrey Bogart, do filme Casablanca, que fazia o protótipo do James Bond, uma figura emblemática da literatura e da cinematografia do século XX de Hollywood. Que chegava a dizer, eu tenho a qualquer mulher que eu quiser na minha cama. Depressivo, alcoólatra, morreu relativamente cedo. E outras personalidades. É célebre a história, por exemplo, o próprio Divaldo Franco conta, de Rita Hayworth, essa atriz da década de 50, 60, eu não estava encarnado, eu estava em outra encarnação nessa época, mas ela fez um papel que se tornou célebre na Broadway, tanto de teatro como de cinema, e ela costumava dizer, esse papel era de uma mulher sensual, profundamente sensual e sedutora, que capturava o olhar dos homens, Gilda, a personagem. E há uma frase dela que ficou conhecida, os homens se casam com Gilda e acordam comigo, e se separam. Oficialmente teve 7 casamentos. Desde um intelectual americano, a um astro do beisebol, a Orson Welles, o grande gênio e diretor cinematográfico. E acabou a vida amargurada. Considerada, em que pese aqui Greta Garbo, Sophia Loren e outros ícones, considerada a mulher mais bonita da história de Hollywood. E assim por diante. Nas guerras, nos conflitos. Por exemplo, na psicanálise há uma obra dentro da teoria da psicologia individual, a psicologia do poder, que examina, por exemplo, a psicologia de Adolf Hitler. E segundo
alguns escritos, essa ideia de destruir vidas através do genocídio e do holocausto era subproduto, era consequência, era um desdobramento do seu conflito sexual. Possivelmente uma impotência, segundo alguns autores, e pela incapacidade, pela fragilidade, pelo complexo de inferioridade de viver a função orgânica sexual para a qual ele não tinha. Segundo um biógrafo, casou-se com Eva Braun para mascarar essa potência sexual que ele não tinha e para compensar a destruição e a dominação de outras vidas. Mecanismo de compensação que é muito estudado na psicanálise. Portanto, o sexo tem isso. Mas o sexo também nos dá bênçãos, a família, o estímulo das pessoas que na libido tem o entusiasmo para fecundar obras do bem, do amor e da paz. E é isso que André Luiz fala no tema que nos serve no capítulo Anotações Oportunas. Porque o sexo, do ponto de vista moral e ético, não é nem bom nem mal. A semelhança da inteligência, que não é nem boa nem má. A inteligência pode salvar vidas ou pode criar uma bomba atômica. O sexo também é uma função que a natureza nos dotou. Allan Kardec, em A Lei de Reprodução, tem uma nota dizendo: Deus não pode se enganar e achar pecado e proibido algo que ele próprio fez. Raciocínio lógico e irretorquível de Allan Kardec. A natureza nos dotou dessas funções do sexo para expressar sexualidade, porque o sexo quase sempre é definido como algo da alçada do departamento orgânico. E a sexualidade são todas as consequências psicológicas da nossa forma de agir, da nossa forma de comportar, da nossa forma de atuar no mundo. A sexualidade, portanto, é um tema muito complexo, ainda não totalmente compreendido. A verdade é que, na obra Ação e Reação, nesse capítulo, André Luiz faz uma alusão a Freud, inclusive reconhecendo o valor do grande médico austríaco, pai da psicanálise, quando conseguiu quebrar os tabus para estudar de maneira racional a sexualidade humana. Aquilo era um absurdo. Mais ainda, tentar investigar a possibilidade da sexualidade na criança, sexualidade infantil, que era mais absurdo ainda. Foi execrado pela religião e execrado pelos pares da ciência. Freud se rebelou com a tradição religiosa da época, que estabelecia pecado, proibição em tudo, e ele percebeu que as pessoas estavam neurotizadas por uma moral repressora incompatível com os desejos do ser humano. Se colocou contra qualquer tradição religiosa, porque a religião que ele conhecia na época eram de líderes religiosos atormentados sexuais que queriam impor os seus tormentos aos seus fiéis. E graças a isso ele se rebelou contra a religião, porque ele via neuroses produzidas por repressões, por conflitos sexuais, em função do discurso religioso. Neurotizando as pessoas. É célebre a investigação de Freud com a histeria. Os sintomas histéricos que na época eram muito frequentes. Os meus colegas de profissão costumam dizer: não se fazem mais histéricas como no século XIX. Porque na época, pela cultura repressora, acredita-se que era isso, as pessoas somatizavam muito conflitos que eram dessa repressão, desses recalques, como se a criatura não pudesse sentir, não tivesse um corpo biológico, não tivesse hormônios, impulsos que são naturais e que a tradição reprimiu. E aí veio o movimento contra a cultura mais tarde, o movimento de liberação, que exagerou no polo oposto. Todo movimento que é muito reprimido, quando se libera, tende a exagerar também e a produzir extravagâncias, produzindo também pessoas angustiadas, pessoas infelizes. Mas Freud tem o seu valor, estabelecendo que nos tabus, nas repressões, a criatura se infelicita. Não obstante, o conceito de homem na psicanálise é um conceito essencialmente material. E é por isso que André Luiz faz uma consideração dizendo que faltou a Freud o elemento espiritual, para que ele pudesse completar a compreensão dele a respeito do psiquismo humano. Freud viu na libido, e a teoria é complexa, então eu estou aqui resumindo muito, me perdoe se houver algum psicanalista aqui, eu sei que eu estou falando de maneira superficial, porque é mais profundo do que isso. Mas Freud reduziu o psiquismo à libido, e viu na libido não uma,
manifestação psíquica com uma energia, uma função, mas a função. E todas as outras seriam decorrentes da libido. A libido para Freud seria esse impulso básico primário que se desdobraria no ser humano através da busca do prazer, o princípio do prazer, de diversas formas, a ponto de afirmar que os prazeres que nós buscamos, mesmo aqueles mais estéticos e culturais, é um subproduto, uma amálgama ou uma adaptação do homem, que é uma fera, na sociedade, para ele conseguir sobreviver e realizar sua libido de outras formas. Mas para Freud, tudo isso tem um efeito colateral. O ser humano é uma fera enjaulada pelas regras da sociedade, porque é impossível viver em sociedade se não reprimir um pouco dos desejos que ele tem. Só que para reprimir, mesmo que seja uma dose pequena, para poder conviver em sociedade, o homem, o ser humano, pagou um preço, disse ele. E de vez em quando ele se neurotiza e produz guerra. A visão que Freud tem da guerra é o seguinte, é inevitável. De vez em quando o copo enche e as pessoas vão brigar mesmo. Ou então vão se neurotizar. Porque essa forma de deslocar a libido através do prazer cultural, prazer intelectual, prazer artístico, estético, é uma forma de satisfazer em parte, mas é como uma panela de pressão, que sai um pouquinho só. Para ele, o desejo legítimo do homem é voltar à fera. Então ele tinha uma visão pessimista da cultura, da sociedade. Para ele, a cultura só pode ter sido produzida através de um certo nível de repressão, e ele está certo. Veja seu filho, quando você bota ele na escola. Ele só aprende porque ele está sendo reprimido. Se deixar ele solto, ele não vai para a escola. Cultura só é produzida com certa repressão. Trocando em linhas mais simples ainda, é como se Freud dissesse o seguinte, que nós somos animais sexuais. E para produzir cultura, a gente teve que parar de pensar em sexo para fazer outras coisas. Essa é a ideia. Nós somos feras instintivas. E todos os outros prazeres são apenas uma camuflada no desejo genuíno, que é o desejo sexual. Essa é a ideia. Faltou a Freud, portanto, algumas coisas. Não apenas isso. Ele postulou que a criatura experimenta algumas fases na infância, especialmente na infância, fases que vão estruturando o seu psiquismo. As fases psicossexuais. E que a criatura, isso é polêmico porque os autores dividem, alguns dizem que é universal, outros dizem que não, mas que a criatura passa, algumas criaturas, ou alguns autores, todas as criaturas, não vou entrar no mérito, mas a criatura passa às vezes por um complexo, que ele chamou complexo de Édipo, para que a criatura possa, recorrendo à tragédia de Sófocles, o livro Édipo Rei, que fala de maneira bem resumida, num jovem que se afastou dos pais, foi afastado por uma série de circunstâncias, e mais tarde busca-os. E sem o saber, mata o próprio pai e se casa com sua mãe Jocasta. É um mito que resume na psicanálise um conteúdo inconsciente, porque os mitos na mitologia revelam muito dos conteúdos psíquicos da criatura. Freud vai dizer que essa metáfora existe no próprio ser humano. E que o menino, em alguns momentos, sofre, ou é vítima, ou experimenta esse complexo, que é a ideia de ter a sua mãe, já que é a figura feminina inicial de referência, objeto com o qual ele se relaciona desde cedo, em linhas gerais, é claro, e que ali, com ela, nessa interação, desperta os primeiros libidos, que na infância não é uma libido genital direta, mas é uma libido com o peito materno e outras coisas, e aí ele passa, mesmo que inconscientemente, a rivalizar a mãe com o pai, no desejo de anular o pai para ficar com a própria mãe. Essa é a ideia. Na menina seria o complexo de Édipo feminino, na teoria freudiana. Mais tarde, Carl Gustav Jung é que denominou complexo de Electra, que seria a versão feminina, que é também um conto mitológico, a filha de Agamenon, Electra. Mas que resume mais ou menos isso. O complexo de Édipo sintetiza em sentimentos amorosos e hostis em relação à figura da mãe, que o menino tem. E o complexo de Eletra seria a menina que se identifica de maneira tão plena com a mãe, tão plena, que quer assumir a função da mãe. Anular a mãe para assumir a função dela, tal a identificação com a figura materna. Essa é a ideia psicanalítica do complexo de Édipo ou de Electra,
é que resume esse totalitarismo freudiano. Os discípulos de Freud discordaram, alguns discordaram inclusive dessa ideia de que a libido explica tudo, e houve uma série de dissidências, de Adler, a Otto Rank, a Jung e alguns outros. Mas a verdade é que André Luiz, no capítulo que nos serve, fala de uma maneira emblemática, de uma maneira especial, que a falta do elemento espiritual, de maneira geral, e sobretudo, André Luiz tem um comentário falando da falta da noção que Freud tinha de reencarnação, para entender alguns complexos e algumas disposições psíquicas, fez ele se calcar, se concentrar apenas na questão material, na ideia material. Por quê? Porque André Luiz vai dizer assim, o que Freud via como pessimismo, nós vemos como o ser espiritual, através do sexo, transformando a sexualidade em manifestações de prazeres diferentes. O prazer não apenas primário sensorial, não necessariamente perdendo ele, porque é uma função também biológica, mas também o ser humano, na sua sublimação, ensaiando experiências de prazer que tem na gênese também o fenômeno sexual. Porque tudo na natureza se encadeia em elos. Tudo se encadeia. O sentimento de posse de agora vai ser o amor que libera amanhã. É a mesma coisa, só que em níveis de maturidade diferentes. A carência que eu tenho hoje, afetiva e sexual, vai ser aquele amor pleno e autônomo que eu vou ter amanhã. Não é uma coisa que vai ser anulada para aparecer outra. São degraus de uma mesma escada, em que uma coisa aproveita de outra. Se o indivíduo é muito obsessivo, fanático, intolerante, quando ele direcionar isso, ele vai transformar isso para uma pessoa perseverante, obstinada, uma pessoa dedicada, uma pessoa que não desiste com facilidade, mas sair do fanatismo e da ideia exagerada, rígida, que é negativa. E assim com todas as coisas. É apenas uma questão de ajuste e não necessariamente de anulação daquele vício. Porque dos implementos sensoriais para a emoção, para o sentimento e assim por diante. No sexo também. Diz Humberto de Campos, espírito, que quando Jesus esteve com Maria de Madalena, o símbolo da carência e do amor primário, o amor libidinal, ela via as pessoas como corpos. Estava acostumada à relação apenas carnal. Imagine o olhar que ela tinha dos homens, especialmente. E ele era um homem judeu, considerado profeta. Então ela estava acostumada a lidar com homens. E esse homem fala com ela, conversa com ela, a ama de tal forma, sem pedir nada a ela. Aliás, não apenas sem pedir, mas sem querer nada dela. Amava sem desejá-la. E diz Humberto de Campos, no capítulo 20 de Boa Nova, que o discurso de Jesus para ela foi todo sobre o amor. Por quê? Porque a questão de Maria de Madalena era uma questão de desvio do amor. Era um amor que ela tinha. Só que um amor equivocado. Era uma sede de amor. E por isso que ele disse, porque tu muito amas, muito te será perdoado. Então é esse elemento que André Luiz vai dizer que Freud não percebeu. Freud percebia a repressão e a criatura tentando se satisfazer, se compensar das suas neuroses através de prazeres culturais e estéticos, que para ele tudo isso era construção social, cultural, mas não percebia ali o espírito, o princípio inteligente ensaiando outras formas de prazer e se aclimatando a prazeres mais sutis. Um casal que se ama profundamente, porque quando a gente fala em sublimação, a pessoa já pensa em um sacerdócio celibatário, em uma abstinência sexual completa, mas um casal que se ama, que se respeita, vai sublimando o sexo. Porque o vínculo sexual vai se tornando, quando existe um amor legítimo e uma moralidade, vai se tornando também da expressão juvenil do sexo intenso, vai aos poucos se tornando o quê? A carícia, o carinho, o abraço, mãos dadas, o beijo, a afabilidade, a gentileza, que na base tem o fenômeno da libido, só que direcionado e aclimatado em vibrações mais sutis, em vibrações mais suaves.
não passou despercebido de Allan Kardec a questão sexual. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando examina a questão da realidade do mundo espiritual e a relação com o mundo corporal na segunda parte, na famosa questão número 200, Kardec pergunta, os espíritos têm sexos? Olhe, ao longo dos anos, quando eu volto nessa questão, eu percebo nuances diferentes dessa questão. Na época que eu li a princípio, a pergunta é colocada de uma forma, depois peguem as edições de vocês do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexos, no plural. Aquilo sempre me chamou a atenção. A minha conclusão, a priori, é que Kardec estava perguntando aos espíritos se os espíritos têm sexos no sentido de gênero. Os espíritos têm sexos, porque senão não precisava do plural. Ou seja, os espíritos têm gênero biológico, é homem ou mulher. A princípio eu pensava isso. Há um texto famoso de Deolindo Amorim, que ele nem concluiu, Hermínio de Miranda conclui mais tarde, em O Espiritismo e os Problemas Humanos, sobre essa questão de número 200. Se eu for aprofundar demais essa questão, a gente fica até amanhã, e aí os maridos daqui, das mulheres aqui, não vão gostar. Mas, ainda mais falando num tema desse, mas a verdade é que os espíritos têm sexos. É legítimo a gente pensar sinônimo de gênero. Por quê? Porque a palavra sexo tem várias definições. Sexo pode ser sintoma de gênero, sinônimo de gênero, masculino ou feminino. Sexo pode ser sinônimo de genitália. O sexo da menina. A enfermeira que tratou de um problema no sexo do menino. Sexo no sentido do sintoma de genitália, de órgão sexual. E sexo pode ser sintoma de prática, de relacionamento sexual, de envolvimento sexual. Mas a resposta dos espíritos é uma resposta tão interessante que você não consegue saber sobre o que os espíritos estão se referindo. Porque, na verdade, os espíritos englobam os três. A resposta do mundo espiritual dá conta dos três. Porque diz, não conforme o entendeis. Porque nos espíritos não tem uma organização material. Mas eles têm relação de afeição, de simpatia mútua. Olha que ele respondeu a questão do gênero, a questão da organização física, entre aspas, e a questão do relacionamento sexual. E é interessante, se é não conforme o entendeis, é porque é assim. A princípio. Não conforme o entendeis é porque tem, mas não conforme a gente entende. Essa questão é muito enigmática. Não conforme o entendeis. Em verdade, os sexos dependem da organização material, mas eles têm relações de simpatia, de afeição mútua. Essa questão dá pano para manga. Dá pano para manga. Porque os espíritos que se apresentam a nós, a princípio, aparecem com uma aparência feminina, masculina. Então isso está garantido. Os espíritos, no entanto, não têm hormônios, não têm órgão sexual, não têm corpo material conforme o nosso, portanto não tem a nossa biologia para ter sexo conforme nós temos. E na 201, Kardec vai perguntar, o espírito que reencarna no corpo de homem é aquele que reencarna no corpo de mulher e vice-versa? E os espíritos respondem, sem sombra de dúvida. Se os homens só reencarnassem como homens, só saberiam que os homens sabem. Tem muita gente que não gostou. Muita gente não gosta dessa ideia. A doutora Dina Cerminara, terapeuta de regressão a vidas passadas, diz que quando o paciente é homem, ela faz uma regressão e o paciente recua a uma existência anterior, que ele se vê como mulher, ele não passemos para a próxima. O inconsciente é tão machista que não aceita. Agora eu vejo muita mulher dizendo, também fui homem na vida passada, eu não sei qual é a vantagem. Mas a verdade é que educação sexual, elaboração sexual, direcionamento sexual, conduta sexual ideal, equilibrada, são temas ainda muito distantes e difíceis para nós. Contou Arnaldo Rocha que certa vez o doutor Elias Barbosa, médico, culto, mineiro, amigo de Chico Xavier, que entrevistou ele na obra No Mundo de Chico Xavier, do IDE, Instituto de Difusão Espírita,
Elias Barbosa propôs a Chico, que tal a gente fazer no Movimento Espírita um curso de educação sexual? E Chico teria respondido, meu amigo, só que a Amanda está aqui do meu lado perguntando, quem é que vai ser o professor? Quem vai ser os professores? Todos nós temos desafios nessa área. Todos nós não sabemos o que fazer em determinados períodos. Adolescência, puberdade, os hormônios em efervescência. São desafios ainda para a alma humana que o futuro compete ainda esquadrinhar melhor. E não foi por outra razão que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no final da obra, diz assim, não foi à toa, Emmanuel diz isso, não foi à toa que quando Jesus foi ensinar tolerância e compreensão e não julgueis, ele poderia aproveitar de qualquer momento da vida dele no Evangelho para falar do não julgueis. Mas ele aproveitou e utilizou esse ensinamento justamente quando, do episódio daquela mulher que foi pega em adultério. Que ele ensinou o não atirar a primeira pedra. E Emmanuel vai dizer, sabe por quê? Porque aquela mulher é a humanidade toda. Aquela mulher representa toda a humanidade. Ninguém que tenha moral suficiente para recriminar outrem nas experiências do sexo, porque todos nós temos marcas desta ou de outras existências. Dramas afetivos. E André Luiz aborda isso. Ele fala no capítulo que o sexo está na natureza. E ele começa a dizer que a semente mergulhando na terra é um fenômeno sexual da fecundação. Que a atração subatômica das micropartículas, de repulsão e de atração, dos elétrons, dos nêutrons, das partículas subatômicas, tem esse mesmo princípio sexual. A comunhão dos astros, os elementos químicos, hidrogênio e oxigênio que se unem, Sol e planetas, e ele chega a dizer, o instrutor chega a dizer, o Cristo na cruz fecundou com seu amor a humanidade inteira através das energias mais sublimadas possíveis. Que na raiz, a raiz era o fenômeno criativo, que no Cristo estava em alta sublimação. E ele então diz, permitam-me encerrar o meu comentário com alguns trechos da obra. André Luiz diz, o sexo, pois, não poderia se ausentar do reino espiritual que nos é conhecido. Olha que ele está abordando a questão do sexo dos espíritos. O sexo não poderia se ausentar do reino espiritual que nos é conhecido, por ser de substância mental. A função é da mente, que se expressa através do corpo. Ou seja, o modo de funcionar sexualmente das criaturas tem a ver com o produto das vivências do espírito, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Representa, desse modo, não uma energia fixa da natureza, trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma, com que ela trabalha a natureza em que envolve, aprimorando a si mesma. Apreciemo-la assim como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a se expandir em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege o destino. Ele está dizendo de outra forma que há expressões da sexualidade, embora não haja sexo, no sentido propriamente falando, no mundo espiritual. Que a sublimação sexual, tem uma hora que Hilário pergunta, então quer dizer que o sexo pode ser compreendido apenas como uma função para ter filhos? E o instrutor disse, de maneira nenhuma. Sexo que tem a ver com troca. A fecundação é um dos elementos básicos da providência divina para a reencarnação, para a perpetuação da espécie, etc. Mas o sexo está presente no santo, no êxtase dos santos, no impulso do dedicado ao bem, na energia incessante que faz com que o Chico Xavier dormisse 3 horas por dia apenas e psicografasse 14 horas sem parar. Na energia que faz no Divaldo Franco passar mais de metade do ano dentro de avião com 90 anos. Eu me canso só de olhar as viagens de Divaldo. Eu já fico cansado. E ele com 90 anos, com dores atrozes, com o obsessor do nervo ciático, como ele costuma dizer. E naquela disposição, irmã Dulce, pequenininha, mas uma força. Ali está o direcionamento dessas potências da alma, que não foram direcionadas necessariamente para o matrimônio, no caso deles, mas para a fecundação de outros filhos, os filhos espirituais. André Luiz, nesse capítulo, meus amigos, eu não posso deixar de acabar falando isso, ele chega a definir o que é sexo para o mundo espiritual. E ele diz o seguinte, soma
das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. O sexo é a soma das qualidades femininas e masculinas que caracterizam a mente. Olha que pensamento de vanguarda que hoje a sexologia estuda. O feminino e o masculino dentro de nós. Qual é a solução? Abstinência? Não. Não podemos exigir que o homem das cavernas se torne santo de uma hora para outra. Que o homem comum possa se tornar um Francisco de Assis de uma hora para outra, porque nem todo mundo aguenta. Há pessoas que têm até o temperamento para uma abstinência completa do sexo. Outras não. Tem gente que até enlouquece. Mas que tem uma vida equilibrada. Tem uma vida de tal forma em que esses complexos, esses traumas sexuais não afetem a nossa alegria de viver. Que a gente consiga colocar o sexo no lugar onde ele está, da mesma forma que a gente educa o estômago e não fica comendo toda hora. A gente educa o sono, não fica dormindo toda hora, tem hora para dormir. A gente educa o sexo, colocando a cabeça no lugar dela e o sexo no lugar dele. E sendo direcionado pela mente. É uma questão de treinamento, de exercício, para a gente entender as questões da libido. Para concluir o nosso comentário, André Luiz toca no final do capítulo duas coisas. Primeiro, o reflexo do sexo irresponsável, lesões na alma alheia. Eu conquisto alguém, eu prometo, encho a pessoa de esperanças, uso a pessoa sexualmente e vou adiante. Se a pessoa está na mesma pegada, como se diz os jovens, menos mal. Os dois ainda estão em estágios primitivos de maturidade, mas menos mal. Mas se a pessoa se vincula afetivamente a mim e eu vou adiante, o que acontece à pessoa, eu tenho responsabilidade também. Porque eu não sei se a pessoa tem condição de suportar. Deprimir, suicidar-se. Porque eu prometi. Porque eu enchi de esperanças. Porque eu seduzi. Temos que ter muito cuidado com as lesões da alma alheia. Nesse sentido. Para não vivenciarmos o complexo de Édipo e de Electra futuramente. Porque à luz da reencarnação, o complexo de Édipo e de Electra são vínculos do passado que voltam no seio familiar para sublimar os sentimentos. Para sublimar os sentimentos. Eu conheço uma família, o casal que muito amigo meu. Ele, o marido, tem 3 filhas. Esse homem não tem paz. Porque é uma brigalhada danada. Às vezes a mãe tem que se meter e diz, vem cá, a mulher sou eu, não é vocês não. Porque vocês ficam discutindo com ele, tanto briga quanto quer sentimento de posse, o pai sai, que horas volta. Controla mais do que eu, que sou a mulher. Eu não tenho esse controle todo. Qual seria a gênese dessas ocorrências? Uma mágoa, brigas sérias. Quando a gente vê a obra de Nosso Lar, a gente vê o pai de André Luiz com 2 amantes no além. Mais tarde a programação dele voltar à terra, receber as amantes como filha e a mulher novamente como mulher dele. Imagina como vai ser isso, porque o que eu coloco no sentimento alheio, mais tarde eu vou receber essa pessoa com aqueles sentimentos. Aí quando essas filhas se casar, ele vai querer tomar passe no Deus Luz e Verdade, vai querer fazer tratamento espiritual, vai ter pico de pressão. Emmanuel diz isso, vai dizer que às vezes os amantes que estão no lar, mais tarde, quando os pais têm que entregar suas filhas para os cônjuges, ocorrem verdadeiras cirurgias psíquicas, porque ali está operando-se a sublimação do afeto, a transformação do amor. Porque o sexo é um amor primitivo, mas é um amor primitivo. Transformou em um vínculo diferente. Então, meus amigos, examinemos essas ocorrências. Coloquemos o sexo no lugar sagrado e interessante que ele tem que estar. Nada contra sentir prazer e desfrutar de prazer, mas coloquemos o amor acima do sexo. Se o amor estiver acima do sexo, guiando o sexo será trabalhado de maneira natural, de maneira tranquila. Muito obrigado, muita paz.